Olá, minhas amigas e meus amigos. Na luta pela posse de Lula e pela reconstrução nacional. Alegrias. Minhas amigas e meus amigos, aos poucos, o país, a nação brasileira vai ficando aliviada. Vai saindo de cima de nós o peso da morte, o peso da estupidez, da intolerância. E qualquer coisa que emerja na sociedade brasileira, trazendo em si intolerância, morte ou estupidez, é imediatamente denunciada e já não nos ameaça tanto quanto Bolsonaro no poder. Há um alívio generalizado. Olhando os trend topics do Twitter, nós podemos ver que não há nenhum assunto político nos trend topics. As pessoas, os cidadãos, voltam a cuidar de coisas como Luciano Huck, Paulo Vieira, futebol, Porchat, programas de televisão. Seguem sua vida normal, pacificamente, sem sobressaltos. Vivemos os últimos anos com sobressaltos. Violentos, tristes, medonhos sobressaltos. E ameaças à democracia, que ainda persistem em alguns bolsões aqui e ali, como a tentativa terrorista do sujeito do Pará, mas que já está preso e que já está a polícia a apurar as suas raízes, as suas origens. Mas ele não é o único. À porta dos quartéis, protegido pela sombra dos militares, estão muitos terroristas. Estão nazifascistas. Estão pessoas propondo o fim da democracia. E faz muito bem Xandão de mandar prender pelo menos 20, já levantados por sua atuação. A ordem de prisão ao Oswaldo Eustáquio e ao Bismarck, porque é impossível. Uma coisa é a manifestação, outra coisa é você se colocar frontalmente contra as instituições e contra a democracia, pedindo regime de exceção, pedindo um golpe militar, querendo espalhar sangue e violência. Pelas redes sociais, sobretudo pelo Twitter, eu percebo um alívio generalizado no povo brasileiro. A possibilidade de viver seu dia a dia comum, de cuidar de coisas do dia a dia, de não ter que se preocupar tanto mais em defender valores fundamentais como direitos humanos, democracia, Constituição. E olha que Bolsonaro ainda é presidente. Augusto Helena ainda é chefe do GSI. O Braga e por aí afora. Mas só isso já nos dá um alívio. Só isso já muda a narrativa. Vai mudar inclusive a narrativa das redes sociais. De um discurso ferino, agressivo, defensivo que a gente vinha tendo, vamos ter que partir para análises mais profundas, para discussões que dizem respeito à reconstrução nacional. E não mais uma luta imediata e sempre contra as estupidezes pronunciadas por Bolsonaro e por seus acólitos. Contra as ameaças. E no dia 1º, quando Lula toma posse, as instituições voltam exatamente para o seu lugar. O país respirará ainda mais aliviado, em que pese as ameaças terroristas, como digo eu, que brotam nas calçadas das portas dos quartéis, e que o Exército e as Forças Armadas têm obrigação de coibir essas manifestações. Até porque aquilo é área de segurança nacional. Tirando um ou outro comandante renitente que se recusa a bater continência para Lula, o que é uma estupidez, porque ele é funcionário público. Está previsto na Constituição que ele deve obedecer exatamente às ordens e o comando do presidente da República. Deve submissão a ele. Quem, por exemplo, um determinado brigadeiro acha que é maior do que 52 milhões de votos? Do que a maioria do povo brasileiro que elegeu Lula? Ele sozinho, no delírio dele, golpista, ele acha que Bolsonaro é a melhor coisa para o país. Mas o povo não achou isso e elegeu Lula. E nós temos que nos curvar a isso. Como nos curvamos na eleição de Bolsonaro, fazendo oposição, mas jamais pedindo intervenção militar, jamais querendo explodir bombas para provocar estado de sítio e pânico na população. A gente sabe
que esses bombistas, não é apenas este camarada do Pará. Existem muitos outros preparados para explodirem bombas neste país. Ou não. Não existe apenas um. O nazifascismo dos bolsonaristas leva eles ao extremo da violência. Leva cada imbecil a querer se tornar herói da pátria. Poder dizer no futuro, fui eu que criei essa situação no Brasil. Como Roberto Jefferson, no Mensalão, disse, eu vou destruir o Brasil. E conseguiu. Agora está amargando cadeia. Mas ele fez tamanha confusão na República junto com Aécio Neves que conseguiram destruir o Brasil, levar Bolsonaro à potência e termos hoje que reconstruir a nação brasileira. Mas há uma coisa muito importante, a mudança da nossa narrativa. O foco agora é a reconstrução nacional. O foco agora é combater os discursos que nós vamos ter de Damares, Mourão, Maligno Malta, Ricardo Salles, Mário Frias, toda essa gente bolsonarista que foi eleita, alçada ao Legislativo. Mas para isso existe o Supremo Tribunal Federal e o Executivo, são poderes distintos. Nosso discurso, acredito, a partir de 1º, dia 2 de janeiro, será para defender as conquistas sociais, fiscalizar o governo Lula, botando o dedo nas feridas e dizendo disso eu não gosto, isso não está bom, não foi para isso que nós lutamos, e por aí afora. Compreendendo a política como uma arte maior, e não apenas como uma sujeira feita no colo, comendo um frango com farofa. A política não é frango com farofa. A política não se resume a andar de jet ski ou de motocicleta. A política é um consenso nos bastidores, trazido à luz da vida nacional. E acho, minhas amigas e meus amigos, que chega. Basta de nazifascismo. Basta de viver os sobressaltos. Vamos viver a vida. A vida com todos os seus nuances, com as questões políticas, questões sociais, com as questões filosóficas, culturais, religiosas. Apenas vamos ter que conviver politicamente e rebater os nazifascistas eleitos ou as estupidezas, eu gosto de dizer, de certos sacerdotes neopentecostais falando bobagem sobre homossexualidade, sobre bandido. Mas isso aí já calam a boca. Quando a grana diminuir, quando a caneta mudar de mão. É uma gente oportunista que só pensa numa coisa: ganhar dinheiro através da boa-fé dos crentes. Mas o país muda, já começa a mudar. Amanhã Bolsonaro parte para os Estados Unidos. A mão da justiça é lenta e vagarosa, mas vai alcançá-lo, lá onde quer que ele esteja. Mas só dele sair de cena no Brasil é um alívio para todos nós. Em que pese o esperneio de Mourão jogando para sua base, dizendo não vou passar a faixa no Lula, isso é o de menos importância, quem vai passar a faixa e quem não vai passar a faixa. Estamos discutindo agora a questão de Simone Tebet. Onde é que vai enfiar esta senhora? Mas isto não é uma ameaça à democracia. Isto não afronta a nossa inteligência, a nossa sensibilidade, como vivíamos no regime de Bolsonaro. O mundo inteiro hoje classifica Bolsonaro como o do maior perigo para o terror mundial, como um dos maiores terroristas do mundo, abrigando, incentivando o terror no Brasil. Não só ele. Muitos de seus comandados, aliados, negociados. Então, minhas amigas e meus amigos, está chegando um novo ano e um novo discurso. Um novo aprofundamento, maior ainda, sobre as questões nacionais, porque estas é que vão interessar a gente. Não é a fofoca diária do chiqueirinho de Bolsonaro. Não é aquela senhora de joelhos gritando por Jesus, na verdade, por Zé Zuz, porque Jesus é outra coisa. Por Zé Zuz de joelho no chão, uma triste, patética imagem. Não. As questões nacionais vão muito além, muito além. As nossas relações internacionais, a balança comercial, os ganhos do povo brasileiro nas suas conquistas sociais, o fim da fome no Brasil. Isso é que deverá ser discutido, debatido e vigiado para que sejam cumpridas as metas propostas. Mas só a mudança dessa narrativa, a mudança da perspectiva das redes sociais, o fato de Paulo Vieira poder brincar na Globo
como brincou junto com Luciano Huck, já dá um alívio ao país. Um imenso alívio. E que Augusto Helena, Bolsonaro, Carluxo, Braga Neto, toda essa raça vá para o quinto dos infernos. De preferência para a prisão. Mas se não puderem ir para a prisão, que vão para o quinto dos infernos. E afinal nos deixem viver em paz, pacificamente. Os malucos às portas dos quartéis vão se dissolvendo. Vai sendo peneirado, vão ficando apenas, além de nazifascistas, os terroristas, caçados como ratos. Ou não. Flávio Dino está aí mesmo. Xandão está aí mesmo. Pessoas que não são coniventes com o nazifascismo nem com o terrorismo. Como nós também não fomos nesses tempos todos. Então, minhas amigas, meus amigos, a luta continua, mas em outro patamar. Um patamar de saúde mental e de saúde nacional. Ainda assim, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Olá, você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.